E aí, se eu pudesse indicar uma ferramenta para que você começasse o seu planejamento, eu indicaria a matriz SWOT como ponto inicial, passo número 1. Porque dando esse passo, você vai escancarar, na verdade, você vai materializar o que poderá ser a sua proposta. É muito mais fácil você perceber gatilhos para a sua criação quando você compreende as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Quando você fala em força e fraqueza, você está falando de dentro para fora. Forças do seu candidato, por exemplo, ele é um perfil família, ele é muito comunicativo, ele é fotogênico, isso são características do indivíduo. Fraqueza da mesma forma, ele é introspectivo, ele gagueja quando a câmera está na frente dele, ele não tem habilidades digitais, isso é fraqueza, é do controle, né? A pessoa pode se capacitar e encontrar soluções para aquilo. E quando a gente fala em ameaças e oportunidades, a gente fala do externo, né? Por exemplo, oportunidades, digamos que uma população carente de assistência social, pouco assistida. Então, você pode entender aquilo como uma oportunidade para levantar uma bandeira, se for o caso, né, do seu candidato querer, né? Por exemplo, uma ameaça externa, pode ser uma ameaça externa, um outro candidato com um perfil parecido, um concorrente direto na vaga de deputado, senador, governador, enfim, presidente, não sei, qualquer campanha que você vai atender. Quando a gente fala de técnica, a gente não está falando de receita de bolo. Não é que a gente está te entregando um caminho que você vai fazer e vai eleger. Não é esse o passo. Não é essa a ideia. A ideia é que você utilize-se da ferramenta para fortalecer o seu trabalho. E aí a entrega depende única e exclusivamente do que você está propondo, né? Você pode tanto usar a técnica e acertar muito, como você pode usar a técnica e falhar. Você pode fazer escolhas erradas. Eu lembro que quando escrevi o meu TCC, já foi focado em marketing político e a gente trabalhou a campanha do presidente Lula, a primeira campanha que ele foi eleito, a campanha de 2002, né? Naquele ano ali, é nítido a mudança de comportamento do candidato. Ele deixou de ser outra pessoa? Não. Mas ele foi orientado a ter outros comportamentos. A, de repente, diminuir a fala muito ríspida, né? O PT também, em si, o próprio partido, mudou um pouco o direcionamento dos seus candidatos, até para acompanhar o majoritário. Então a gente percebe ali uma campanha mais leve, uma campanha mais social, menos revolucionária, mais acessível. E tudo isso aí, vocês podem ter certeza, partiu de escolhas de análises técnicas, né? Na época, João Santana e Duda Mendonça trabalhando em conjunto, certamente encontraram os gatilhos que poderiam ser ameaças ou fraqueza e apostaram em alterar eles. E ter essa percepção em mudar eles é que vai fazer você ser assertivo. Isso aí é um fato. Um exemplo, um outro exemplo muito bom para trazer para vocês aqui de dúvidas recorrentes. Cenários de crise, né? Se existir algum assunto que já deixa o seu candidato contra a parede, por exemplo, que incomoda o discurso, alguma fala infeliz do candidato, esse período pré-campanha oficial é a hora de resolver isso. É a hora de você partir para cima disso e resolver, porque agora você tem tempo para convencer, tempo para apresentar o outro lado da moeda, né?
Coisa que você não vai ter tempo quando um candidato ou oponente levantar aquele assunto polêmico referente ao seu candidato. Você não vai ter tempo de trabalhar isso dentro dos 45 dias de campanha. É um tiro muito curto. Esse assunto vai enfervecer, né? Vai virar ferramenta para o outro candidato e você não vai ser atrapalhado do seu planejamento. Tudo que você planejou para executar, você vai ter que parar para fazer gestão de crise referente àquele assunto. Então, caso esse assunto exista, guarde essa dica. Numa situação de crise, num momento de crise, um tema de crise, se isso acontecer, o ideal é que você já responda a ele agora, nesse período. Porque esse é o período do tira dúvidas. É a hora que o eleitorado ainda está mais leve, ainda está analítico, está menos enfervescido com as bandeiras, com as ideologias, então ele vai poder parar para te ouvir, mesmo que você não seja o candidato dele. Mas você vai ter um tempo para poder se explicar. E essa é a parte interessante. É como se você decidisse partir para cima do problema. Então, essa é a minha dica relacionada à gestão de crise com temas que possam complicar o seu candidato durante a campanha.